Olá, me chamo Poliana Leão, sou discente do programa de pós-graduação em Biociências e vou explicar sobre as normas para a criação de cobaias em pesquisa. Bom, as cobaias elas são os animais utilizados em experimentos científicos e o uso desses animais em experimentos ele é um elemento muito importante para o avanço da ciência moderna em diversas áreas, principalmente na medicina. E o uso dessas cobaias ele começou lá com Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, com a dissecação de animais. E, além disso, outra prática muito utilizada, um pouco depois, foi por Galeno, onde ele realizou as vivissecções, que são as dissecações em animais vivos, onde ele induzia alterações nos animais e, em seguida, avaliava as variáveis. E lá pelo século XIX, foram começados a pensar os primeiros princípios éticos e de bem-estar animal, onde os governos nacionais e instituições científicas eles começaram a formular regulações para orientar e disciplinar, o uso desses animais em experimentos, de uma forma mais ética e também menos cruel. E atualmente foram estabelecidas várias normas, várias leis para o uso desses animais de forma mais ética e priorizando também o bem-estar desses animais, com normas para criação, manejo e instalações próprias para a utilização destes, como os biotérios e também os laboratórios de criação. E atualmente os animais mais utilizados como cobaias, eles incluem os camundongos, os ratos uístas, os hamsters e porquinhos da Índia. Também pode ser utilizado outros animais como coelhos e peixes, mas atualmente os mais utilizados são os camundongos e os ratos. E o uso ético das cobaias ele garante o bem-estar e a validade científica, pois o biotário ele tem que obedecer todos esses critérios de práticas que foram estabelecidas para manter a saúde desses animais, pois o trabalho com eles expõe professores, alunos, veterinários e outros pesquisadores a diversos riscos com essas atividades, como as patologias. E aqui no Brasil, esse uso de cobaias ele é controlado pela legislação federal e por normas técnicas específicas. Aqui no Brasil, a primeira lei promulgada em relação ao uso desses animais foi a Lei 6.638, em 8 de maio de 1979. Entretanto, essa lei ela foi revogada e foi substituída pela Lei 11.794, conhecida como a Lei Arouca, que ela regula os procedimentos para o uso científico desses animais. E com a publicação dessa lei, é exigido que as instituições de pesquisa possuam o CEA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais, e o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Além disso, outro princípio muito importante criado nessa lei é que a utilização de animais em atividades educacionais fica restrito a estabelecimentos de ensino superior, não sendo permitido o uso desses animais em instituições de ensino fundamental e médio. Em relação às penalidades, elas são estabelecidas nessa lei pelo artigo 17, onde as instituições que, em caso de transgressão ou descumprimento das normas, elas serão aplicadas penalidades administrativas, podendo ser só apenas advertência, multa de 5.000 a 20.000 reais, interdição temporária, suspensão de financiamentos de fontes oficiais de crédito e científico, a interdição definitiva, e essas penalidades elas vão ser aplicadas de acordo com a gravidade da infração cometida. E falando um pouco mais especificamente do CONSEA, como eu disse anteriormente, ele foi criado a partir do artigo 4 da Lei Arouca, e o artigo 5 dessa lei, ele atribui as competências permitidas ao CONSEA. E entre as principais estão formular e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas,
credenciar as instituições para a criação ou utilização desses animais em experimentos, monitorar as técnicas alternativas que substituam a utilização de animais, sempre que possível, rever e estabelecer normas para uso e cuidado dos animais utilizados, também estabelecer normas para a instalação e funcionamento dos centros de criação e biotérios. Além disso, também rever as normas para o credenciamento dessas instituições e sempre manter o cadastro atualizado dos procedimentos aqui no Brasil. E entre os princípios éticos fundamentais estabelecidos nessas leis estão os 3 R's, que é redução, refinamento e substituição. Essas diretrizes elas buscam utilizar o menor número possível de animais nos experimentos, aprimorar as técnicas para minimizar a dor, sofrimento e estresse desses animais, e além de substituir o uso de animais por métodos alternativos sempre que possível, visando principalmente o bem-estar desses animais. E falando especificamente das penalidades do CONSEA, ela é estabelecida a partir do artigo 18, onde diz que a execução indevida dos procedimentos previstos no CONSEA ele é passível das seguintes penalidades administrativas: advertência, multa entre R$ 1.000 a R$ 5.000, suspensão temporária, interdição definitiva. E essas, assim como a lei anterior, elas serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, e a fiscalização ela fica a cargo dos órgãos do Poder Executivo, como os Ministérios da Saúde, Ciência e Agricultura. Bom, agora falando da CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso dos Animais, toda instituição que utiliza os animais em atividades científicas é obrigada a possuir uma CEUA própria, e entre as principais atribuições dela estão aprovar e revisar todos os protocolos de pesquisa. Nenhuma pesquisa ela pode ser iniciada antes da aprovação da CEUA. Além disso, garantir que a experimentação siga todas as normas éticas estabelecidas, acompanhar o manejo e destino final desses animais utilizados e registrar e relatar as irregularidades. E ao descumprimento dessas normas, quando for relatada alguma irregularidade, essas atividades elas vão ser paralisadas até que essa irregularidade ela seja sanada, e não serão aplicadas outras sanções mais graves. E agora eu vou falar um pouco sobre as normas gerais dos biotérios, que é a instalação especializada para a criação, manutenção e reprodução desses animais. E entre as normas estão o uso obrigatório do EPI, que é o uso obrigatório de luva, máscara, touca, propé e avental das pessoas que vão manejar esses animais. E em relação ao manejo, garantir condições adequadas como temperatura e umidade, além da dieta própria adequada e balanceada para esses animais, e sempre fornecer água limpa e fresca. Em relação também ao manejo, está a troca de gaiolas e dos bebedouros no mínimo 2 vezes por semana para os animais agrupados, ou então ela tem que ser definida pelo pesquisador, a depender do experimento e da espécie do animal utilizada. Em relação à estrutura e condições do biotério, para fornecer instalações adequadas a esses animais, a temperatura, umidade e ventilação devem estar controladas, deve ser feita uma limpeza rigorosa e terem áreas específicas limpas e sujas para evitar contaminação. Além disso, as instalações devem evitar ruídos para evitar o estresse ambiental nesses animais. Em relação às normas de bem-estar no biotérios, para esses animais é estabelecido o uso obrigatório de anestesia, analgesia e sedação quando houver dor e sofrimento nesses animais. É proibido usar apenas relaxantes musculares como substitutos de anestesia. A eutanásia ela deve seguir todos os métodos humanitários definidos pelo CONSEA. Os animais eles não podem ser reutilizados após o fim de um protocolo, ou seja, eles não podem ser utilizados em um novo experimento. E a solicitação dos animais ela deve ter antecedência mínima de 60 dias por ordem de chegada, e o protocolo já deve ser aprovado pelo CEUA. Além disso, esses animais são todos identificados e o controle de acesso é somente de pessoas autorizadas com devido treinamento. E as considerações finais.
O uso de cobaias em pesquisa, ele exige ética, responsabilidade e conformidade legal. Deve ser seguido todas as normas estabelecidas pelo Conselho, visando o bem-estar desses animais. Os biotérios, eles devem ser bem estruturados para garantir que esses animais sejam saudáveis e ter resultados confiáveis nas pesquisas. E o cumprimento dessas normas, ela protege o bem-estar animal, como eu já disse anteriormente, e também a integridade científica e ética das pesquisas. E essas são as referências bibliográficas utilizadas, e obrigada pela atenção.